Boa noite. Boa noite. Continuamos o nosso estudo do Apocalipse de São João, versículo por versículo. No vídeo passado, nós terminamos o versículo 4, agora entramos no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue. Me permitam ler, já que a frase está inacabada do versículo 5, ler o versículo 6 somente para concluirmos a frase que começou depois do ponto. Aquele que nos ama, que nos lavou no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Fiquemos por enquanto somente no versículo 5. Jesus Cristo aqui é qualificado com alguns títulos. Nós já vimos testemunha fiel. Não é o momento de nós explicarmos esse texto, porque a explicação está na explicação do versículo 2. O testemunho de Jesus Cristo, que é chamado testemunha fiel. Desse título já tratamos. Primogênito dentre os mortos. O que significa? A expressão primogênito, nós sabemos etimologicamente, o primeiro que é gerado. Mas Dom José, gerado dos mortos? E a morte gera alguma coisa? O que significa essa expressão? Esse texto aparece em 2 cartas de São Paulo. Quer dizer que foi o primeiro homem a quem a morte não conseguiu deter. E como tal, não é o único, nem o último, mas o primeiro dentre muitos. Então, a expressão primogênito não é aplicada à morte, não é a morte que gera, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Não, exatamente o contrário. Foi o primeiro que, morto, não conseguiu ser retido pela morte. Logo, ressuscitou. Então, a expressão quer dizer o primeiro que ressuscitou dos mortos. Vamos ver o texto, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas não. Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. A expressão primícias é muito cara ao Antigo Testamento. O que eram as primícias? Era o seguinte: os agricultores, e Israel era uma nação primeiro nômade, andava de um canto para o outro. Depois ela se sedimentou, tomou posse da terra prometida. E aí as tribos ganharam seu quinhão, por assim dizer. Israel, não a de hoje, porque a de hoje é menor do que a Israel bíblica do tempo de Josué, do tempo de Davi, do tempo de Salomão. É menor por causa da questão palestina, tem os territórios ocupados, tem a faixa de Gaza e assim por diante. Mas Israel dividiu, por assim dizer, a terra pelas tribos, com exceção da tribo de Levi. A grande maioria dos israelitas era agricultora. O povo vivia do campo, plantava, criava animais também, evidentemente, mas era uma nação basicamente agrícola, pecuária também. Vamos lá. Então, os agricultores, depois da semeadura, e essa é uma experiência que todos nós temos, quando se planta, algumas plantas crescem mais rápido que outras. E logo amadurecem, produzem frutos primeiro que outras. Quando isso acontece, o agricultor vai para o
campo, colhe, então é a primeira colheita. Esse produto era levado para o templo, para a casa de Deus, era consagrado a Deus. Isto é, os primeiros frutos. Então, essa expressão usada por São Paulo, 1 Coríntios 15, 20, mostra o sentido da expressão primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é primícias dos que morreram. De todos os que morreram, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E agora, Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Vamos ler a partir do versículo 19. Porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar todas as criaturas consigo, por intermédio daquele que é o preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. No versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Reparem que Jesus aqui tem a primazia, não tanto por ser Deus, mas por ter ressuscitado dos mortos. Por isso, propriamente, Jesus é Senhor somente com a ressurreição. É primogênito dentre os mortos, não por ser maior do que todos os que morreram, mas por ter ressuscitado. Isso é o que torna nosso Senhor, e esse é o teor do hino cristológico de Filipenses capítulo 2, de 6 a 11. Por isso Deus o elevou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus nosso Senhor se dobre a reverência no céu, na terra e nos abismos, e toda língua professe para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Ele está acima de todo nome, porque se humilhou, porque morreu na cruz, portanto se fez servo, humilhou-se, aniquilou-se até a morte, por isso o Pai o ressuscitou. Então é uma expressão muito significativa esta, primogênito dentre os mortos. A expressão soberano dos reis da terra, ela tem uma conotação, digamos assim, semítica. Rei dos reis, Senhor dos senhores, é uma expressão que aparece no Apocalipse. Isto é, de todos os reis da terra, ele é o soberano. Ele está acima de todos os reis. É uma expressão que quer dizer ninguém acima dele. E por mais importante, por mais poder que tenha uma autoridade humana, ela está subordinada ao Senhor. Ele é soberano. Soberano vem de sobre, e sobre significa superioridade, significa excesso, excelência, portanto, acima de todos. A expressão que vem após o ponto, ela não se refere a Deus Pai, ela se refere a Jesus. Por quê? Porque quem nos lavou de nossos pecados no seu sangue não foi o Pai, nem foi o Espírito, foi Jesus. Aquele que nos ama. A gente deve parar um pouco aqui e refletir. Jesus nos ama. É o amor de Jesus que é aqui posto em destaque. Jesus nos ama. Eu te amo com eterno amor. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Aqui encontra a sua correspondência numa certeza do apóstolo e evangelista João. Jesus nos ama. Jesus olhou para o jovem rico e o amou. O famoso episódio do encontro, do diálogo de Jesus com o jovem rico. Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhou para ele com amor. Jesus nos ama. Jesus me ama. Aquele que me ama. Não tanto, ou não em hipótese alguma, aquele que me condena, aquele que me julga. Jesus não condena ninguém, nem o Pai, nem o Espírito Santo. Jesus julgará um dia, porque ele vem sobre as nuvens com poder e glória.
Servo é um título que não podemos esquecer, não para nos assustar, mas aquele que vem para nos julgar, nos ama. E como é belo saber, como é confortador, como é edificante, como é transformador, saber que aquele que derramou por nós o seu sangue, nos ama, derramou o seu sangue por amor. Jesus nos ama. Próximo versículo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Temos aqui uma expressão que merece um aprofundamento. Reino de sacerdotes. A expressão sacerdote, corriqueiramente, em âmbito da Igreja Católica, é reservado, é aplicado, é compreendido como se tratasse dos padres, dos bispos. E é correto. Só que esse sacerdócio é um sacerdócio distinto em essência do sacerdócio real, que é comum a todos os fiéis, a todos os batizados. Nosso Senhor Jesus Cristo quis, portanto, é de disposição divina, de instituição divina, a diferença entre o sacerdócio real, que é comum a todos os batizados, e o sacerdócio ministerial, sacramento da ordem. Sacerdócio real é o sacerdócio do batismo. Nesse sentido, todos os batizados são sacerdotes. Quando nós explicamos a missa parte por parte, nós aprofundamos essa distinção. Como é que os cristãos, todos os fiéis, na celebração da Santa Missa, exercem o seu sacerdócio real. E falamos da especificidade do sacerdócio ministerial na celebração da missa. Na celebração da missa, o sacerdócio real tem uma participação ativa, mas os fiéis não podem fazer determinadas coisas na celebração, determinados gestos, determinados ritos, não só as palavras da consagração, mas determinados momentos da missa que são reservados exclusivamente ao sacerdote, portanto, padre ou bispo, porque isso é específico do sacerdócio ministerial, do sacerdócio ordenado. Aqui aparece essa expressão que já foi citada em outros vídeos, aqui, quando estudamos a missa parte por parte. Um reino de sacerdotes. Por quê? Porque quem participar da soberania do Senhor glorificado, participará também do seu sacerdócio eterno ou sacerdócio real. Reparem os textos bíblicos que estão entre parênteses. Eles aparecem na primeira carta de São Pedro e na carta aos Hebreus. São Pedro e o autor da carta aos Hebreus, que não sabemos, talvez tenha sido Apolo, certamente não foi São Paulo. Os exegetas são quase unânimes em dizer que São Paulo não foi o autor da carta aos Hebreus. Essa ideia, essa noção, reino de sacerdotes, não é exclusiva de São João. E nem aparece pela primeira vez no Apocalipse de São João. Ela já era conhecida da comunidade cristã, porque é citada em São Pedro e porque é citada pela carta aos Hebreus. Vamos dar uma olhada na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou a sua luz maravilhosa. Sacerdócio régio. Régio, vocês sabem, é o adjetivo próprio de rei. É um sacerdócio real.
Um sacerdócio impregnado pela realeza. Mas que realeza, Dom José? Cristo Jesus ressuscitado. Nele e por ele. E com ele somos sacerdotes. Depois nós veremos o que é que o sacerdote oferece. Aliás, isso nós já vimos quando tratamos da missa parte por parte. Vamos agora à carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 6. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse qualificativo, esse título de Nosso Senhor na carta aos Hebreus é muito claro: sacerdote. A expressão sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, quem veio à missa do domingo passado, às 7h30 da noite, eu penso que modestamente foi dito, foi explicado, mais ou menos, mesmo porque Melquisedeque apareceu na primeira leitura do domingo passado, vocês lembram? Porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a linhagem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque não tinha linhagem. Porque é uma personagem que aparece misteriosamente e desaparece misteriosamente. Portanto, ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi. Logo, é imagem do Senhor que é eterno. Não teve princípio, nem terá fim. Sacerdote eternamente. Trata-se de um sacerdócio eterno, em contraposição ao sacerdócio levítico do Antigo Testamento, que era pautado na linhagem de pai para filho. Se pertencesse à tribo de Levi e fosse macho, entenda-se, do sexo masculino, tinha que ser sacerdote. Portanto, um sacerdócio pautado na carne, pautado no sangue, pautado na submissão, na sujeição ao tempo, à caducidade e à morte. Já o sacerdócio de Nosso Senhor Jesus Cristo, não. É um sacerdócio eterno, que não morre nunca. Em contraposição, repito, com o sacerdócio levítico da antiga aliança. Muito bem, pulemos para Hebreus capítulo 7, versículos 17 e 21. Porque está escrito: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E no versículo 21, para ele, ao contrário, interveio o juramento daquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente. Pois bem, como é que nós participamos do sacerdócio do Senhor? Eu já respondi: pelo batismo. Todos os batizados, inclusive os não católicos, desde que com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, considerando a frase de São Paulo, há uma só fé, um só Senhor e um só batismo, nós reconhecemos que fora da Igreja Católica, todos aqueles que foram batizados com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os que foram batizados tiveram a intenção de ser batizados, quiseram ser batizados, e quem os batizou teve a intenção de fazer o que a igreja faz, batismo válido. Se tais pessoas um dia manifestarem o propósito de entrar na Igreja Católica, elas não podem ser batizadas de novo, porque o batismo é um sacramento que imprime caráter, logo não pode ser reiterado, não pode ser repetido. Está claro? Pois bem, quem participa do sacerdócio daquele que morreu e ressuscitou pelo batismo, que é uma participação efetiva na paixão, morte e ressurreição de Cristo, experimenta, é detentor dessa soberania do Senhor glorificado. Sua morte redentora foi o seu serviço sacerdotal diante de Deus. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Se Jesus é sacerdote, qual foi o sacrifício que ele ofereceu? Seu corpo, sua alma, sua divindade, sua existência terrena. Ofereceu sua vida inteira ao Pai.
Vejamos a fundamentação do que acabamos de falar em Hebreus 9, versículos de 11 a 12. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, gravem essa expressão, sumo, isto é, supremo. Não há outro sacerdote fora dele. Quaisquer sacerdotes, sejam eles pelo batismo sacerdotes reais, sejam eles pelo sacramento da ordem sacerdotes ordenados pelo sacramento da ordem, são precisamente sacerdotes nele. Não existe um duplo sacerdócio, um sacerdócio concorrente na igreja ao sacerdócio de Jesus. É o único sacerdote que nos batizados se manifesta tal. Deste sacerdócio nós participamos. Todos os batizados pelo sacerdócio real, os ordenados pelo sacerdócio conferido mediante a imposição das mãos pela igreja, o sacramento da ordem, no grau do episcopado e do presbiterato, bispos e padres, já que os diáconos não são ordenados para o sacerdócio, mas para o serviço. Continuemos a leitura. E através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo. O autor da carta aos Hebreus faz uma comparação entre o sacerdócio. Toda a carta aos Hebreus é, na verdade, um tratado teológico, por assim dizer, que mostra a superioridade do sacerdócio da nova aliança, Cristo Jesus, sumo sacerdote, em comparação com o sacerdócio provisório da antiga aliança. Fala do tabernáculo do Antigo Testamento em contraposição ao tabernáculo celeste. Jesus está no tabernáculo celeste, não feito por mãos humanas. O sacerdote no Antigo Testamento realizava o culto, exercia o seu sacerdócio, antes de Salomão, em tendas, depois no templo. Tanto as tendas como o templo de Jerusalém, entenda-se o único templo de Israel, foram construídos por mãos humanas. Jesus é sumo sacerdote eternamente, e o tabernáculo em que ele se encontra é eterno, não construído, não feito por mãos humanas. Da participação no seu ofício sacerdotal diante de Deus, portanto, Jesus continua a exercer o seu sumo sacerdócio no céu, perante o Pai, resulta também para os fiéis encher-se de seus conhecimentos sacerdotais para com Deus. Vejamos o que diz Hebreus, capítulo 10, de 8 a 10. Disse primeiro: tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida ajuntou: eis que venho fazer a tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Nós estamos aqui matizando, estamos comprovando, estamos explicitando a expressão do Apocalipse citada no versículo 6, reino de sacerdotes. Não se envergonhem, não pensem que é pretensão dizer que vocês são reis e rainhas, porque são um reino de sacerdotes. Muito bem, então, de novo, da participação no seu ofício sacerdotal diante de Deus, resulta também para os fiéis encher-se de seus sentimentos sacerdotais para com Deus, bem como de sua disponibilidade para servir de mediador entre Deus e o mundo. Se o sacerdote, na celebração do culto, faz as vezes do povo perante Deus e faz as vezes de Deus perante o povo, ele é pontífice, ele faz a ponte, ele é mediador.
O papel do sacerdote é ser o meio pelo qual os fiéis apresentam a Deus o sacrifício. E é o meio pelo qual Deus aceita o sacrifício oferecido pelo povo. Vejamos, nós mediadores entre Deus e os homens. Eu sou mediador quando, no meu sofrimento, na minha dor, na minha aflição, na assunção dos meus deveres, das minhas obrigações, das minhas responsabilidades, eu ofereço a Deus tudo o que tenho, tudo o que sou, dores, trabalhos, fraquezas, conquistas, desejos, sonhos, realizações, felicidades, família, trabalho, amigos, entes queridos, etc. Quando eu ofereço a Deus, eu estou sendo sacerdote, eu estou exercitando o meu sacerdócio, mas também Deus se utiliza de mim se utiliza para que, na condição de sacerdote, eu faça chegar aos outros a dádiva da qual eu sou portador. Se eu sou um outro Cristo, se em mim Cristo realiza o seu sacerdócio, os homens se tornam assim os destinatários de uma proposta, de um desejo, de um plano de Deus para salvar a todos. E ordinariamente Ele o faz por meio dos seus sacerdotes. Eu, pelo batismo, sou mediador entre Deus e os homens e entre os homens e Deus. Vocês já tiveram aquela experiência de aqueles que não têm fé, aqueles que não professam a fé, ou aqueles que a professam, mas estão afastados de Deus, de olharem para vocês com um certo respeito, com uma certa admiração, e pedirem a vocês: rezem por mim. Na sua oração, lá na missa, peça por mim. O que é que ele está pedindo? Está pedindo que a senhora seja mediadora. Que a senhora, no exercício do seu sacerdócio, ordinariamente na celebração da Santa Missa, apresente a Jesus a oferenda. Sim, porque é uma oferenda. Eu estou oferecendo a você, mediante o meu pedido, uma necessidade. Apresente por mim a Jesus, você que teme a Jesus, você que acredita nele, você que vai lá celebrar o sacrifício dele. Pois bem, é a ideia, é retomada em Hebreus capítulo 5, versículo 12. A julgar pelo tempo, já deveis ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite, em vez de alimento sólido. Vamos retomar a ideia em Hebreus 7, de 24 a 25. Este, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. A expressão que merece destaque é a salvação daqueles que por ele vão a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa ideia deixa bastante clara em nosso coração aquela convicção de que ninguém chega ao Pai senão por meio de Jesus. Ponto e vírgula. Considerando que o sacerdócio de Jesus, porque pontífice, que no céu vive a interceder por nós, nós participamos dele, todos os batizados pelo sacramento do batismo, a salvação de outros vem por intermédio de vocês. A salvação de uns vem por intermédio dos outros. Porque esses outros batizados têm o sacerdócio real. E, portanto, são pontes, são pontífices. Que ideia bonita. Que convicção profunda. Saber que eu, pelo batismo, sou canal, sou instrumento, sou mediador
Sou causa direta de mediação da salvação dos outros. Jesus quer salvar os outros por meu intermédio. Eu sou instrumento de salvação de Deus para os outros. De novo, a ideia do versículo 25 é por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. Não existe salvação que venha do Pai, senão por meio de Jesus. E ninguém vai ao Pai, senão por meio de Jesus. Isso é indiscutível. Ele é o único caminho que leva ao Pai. Desse sacerdócio de Jesus, nós participamos. Reino de sacerdotes. Assim, em Cristo e por Cristo, eu sou instrumento, caminho de salvação para aqueles que não o conhecem, para aqueles que ainda não o aceitam, para aqueles que ainda não temem. Essa ideia da mediação do homem, ela não é tão clara no protestantismo. Perguntem a um protestante se ele chama alguém de mediador. Eles dizem, o único mediador é Jesus. Essa ideia que aparece na 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 6, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ela não é compreendida no sentido de que nesse único mediador, Cristo quis que nós participássemos dessa única mediação dele com relação ao Pai e fôssemos mediadores no mediador. Eles não têm mais vinho. Essa frase vocês sabem quem pronunciou. Alguém que foi mediadora entre os empregados da festa, que não tinham mais vinho para servir, e Jesus. Claro que quem realizou o milagre foi Jesus. Jesus, porém, na condição de único mediador entre Deus Pai e os homens, não exclui que outros peçam por outros junto a Jesus. Um reino de sacerdotes, um reino de pontífices, um reino de mediadores. Um reino de mediadores, um reino de sacerdotes mediadores para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, essa doxologia, essa exaltação, essa atribuição de glória e de poder, ela é decorrente de uma convicção: Jesus Cristo é Deus. E se é Deus, é digno de glória, é digno de poder. A expressão séculos dos séculos não quer dizer que na eternidade existem séculos, 100 anos e depois 100 anos e depois 100 anos, uma abundância de séculos. Não, é uma expressão semítica que significa eternamente, para sempre, para sempre. Claro, cuidado para não levarmos ao pé da letra a expressão pelos séculos dos séculos, não é? Per omnia secula seculorum. É uma expressão que quer dizer, na linguagem semítica, eternamente. Isto é como se os semitas dissessem: a eternidade é uma realidade tão grandiosa que ultrapassa o tempo. Tudo que você falar em termos de séculos não consegue esgotar essa realidade que é a eternidade. E como na nossa cabeça, acostumada com o tempo, com o antes e com o depois, para descrever a eternidade, se fala com categoria temporal. Mas lembre-se, na eternidade, e Deus é eterno, não existe um antes nem um depois. Existe apenas o presente. Mas José, como é que é isso? Se nós estamos aqui com um relógio e estamos acostumados ao antes, ao depois, enfim. Certo, isso é no tempo. Eternidade não tem antes, não tem depois.
A gente vai ver daqui a pouco no versículo 8, cravem os olhos no versículo 8, porque tem uma expressão muito bonita. Aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Alfa, ômega, princípio, fim, etc. Depois a gente vai tratar disso. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, eu acredito que as ideias centrais foram mais ou menos mastigadas. Vamos ao versículo 7. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as nações da terra. Sim, amém. Amados, esse versículo causa um pouco de apreensão. E acho que a intenção dele é exatamente esta. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo vai ser causa de alegria para uns e de lamento para outros. A presença de Jesus, que durante sua vida pública causou alegria para uns, causou incômodo para outros. O demônio, por exemplo, em certas ocasiões, se irritou profundamente. Que há entre nós, sei quem tu és, o Santo de Deus, vieste aqui para arruinar-nos, diz o demônio na sinagoga, no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. O episódio dos porcos, dos gadarenos, que pedem para Nosso Senhor se retirar, os adversários de Nosso Senhor em Nazaré da Galileia, que ficam irritadíssimos com a pregação de Jesus, isso sem falar dos desafetos de Nosso Senhor, se é que podemos dizer assim, os seus inimigos, os seus adversários, que ficavam profundamente irritados a cada pregação, a cada discurso de Nosso Senhor, revelam todos esses fatos, que Jesus nunca foi uma unanimidade, que a presença de Jesus era uma presença, digamos assim, paradoxal. Uns gostavam, outros não gostavam. Aliás, isso já estava contido, já foi dito na profecia de Simeão, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi consagrado no templo. Eis que uma espada transpassará a tua alma, esse menino será sinal de contradição para muitos em Israel, causa de soerguimento também. Pois bem, também vai ser no fim dos tempos. Quando o Senhor vier em glória, lembrem-se, não vai ser aplaudido por todos, não. Muitos vão se lamentar. Porém, a causa da lamentação não é Jesus. A causa da lamentação serão eles. Meu Deus, quanto tempo eu perdi na terra. Meu Senhor, quantas imundícias eu alimentei, quantos pecados eu pratiquei, quantos males eu fiz, quanta perversidade eu cometi. Eu desperdicei o meu tempo, eu não levei a sério a minha santificação, eu morri em pecado mortal, agora é tarde demais. Esse é o lamento, esse será o choro. Jesus vai levantar suas chagas gloriosas. Foi por vocês. Eu morri por vocês. O que mais eu poderia ter feito por vocês? E vocês não levaram a sério. Agora é tarde. Agora é tarde. Jesus já advertiu isso, não somente no famoso texto de Mateus, capítulo 25, o juízo final, quando ele vier em glória, toda a humanidade será dividida em dois grandes flancos. O Senhor colocará os eleitos à direita e os condenados à esquerda e emitirá o seu juízo, enfim. Antes disso, nosso Senhor Jesus Cristo, na parábola de Lázaro e do rico Epulão, mostra, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para os tormentos do inferno. E ele se lamentou lá naquele sofrimento terrível. Tarde demais. Tarde demais. Agora é tarde. A possibilidade de conversão é até a hora da morte. Depois dela, não há mais possibilidade. Pois bem,
Primeiro vamos à expressão, ele vem com as nuvens. Quem lembra da solenidade da Ascensão do Senhor, um domingo antes da solenidade de Pentecostes, o penúltimo domingo do tempo da Páscoa, a narrativa dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11, quando nosso Senhor, na presença dos apóstolos, se eleva e ele desaparece entre as nuvens. Homens da Galileia, lembram do que os homens vestidos de branco disseram? Por que estáis aí a olhar para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, virá. E como ele virá? Do mesmo jeito como ele subiu. Só que virá glorioso. Não virá mais pequenino, pobrezinho numa manjedoura. Não vai vir mais pobre, desarmado. Não vai vir mais cheio de simplicidade, envolto em faixas, colocado numa manjedoura. Não. Agora ele vem com poder. Agora ele vem com glória. Ele vem no seu triunfo. Ele vem na sua majestade. Ele vem no seu incomensurável esplendor, na condição de Senhor do céu e da terra, na condição de juiz supremo de toda a humanidade. Essa expressão, ele vem como as nuvens, é uma referência à visão do profeta Daniel, o filho do homem a quem será entregue o poder universal e eterno. É curioso como São João vai no livro de Daniel. Vamos agora dar um passeio no Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel, como nós já vimos na introdução a esse estudo do Apocalipse. Tem vários capítulos nessa linguagem apocalíptica, cheia de símbolos, de animais, de visões, de êxtases, de realidades grandiosas, enfim. Daniel, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Isso nos faz lembrar também as palavras do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora a respeito do menino: o seu reino não terá fim. O arcanjo utiliza uma expressão já usada no livro de Daniel. É claro que quando Daniel, tendo essa visão, coloca por escrito, Daniel talvez nem saiba, ou nem soubesse, melhor, o tempo é este, nem soubesse de que ele estava tendo uma visão acerca da vinda do Filho do Homem por ocasião do fim dos tempos. Mas a tradição da igreja, confrontando São João mesmo quis utilizar uma expressão veterotestamentária, isto é, do Antigo Testamento. Evidentemente que a associação, a ligação entre a personagem descrita por Daniel e nosso Senhor Jesus Cristo se tornou necessária, se tornou obrigatória. Conclusão: aquele que Daniel viu é Jesus que virá. Está claro? Está claro? Então a expressão sobre as nuvens é antiquíssima, já do tempo de Daniel. Por isso vocês compreendem a presença da nuvem na transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, entre Moisés e Elias. Lembram? Lembram que uma nuvem os cobriu? Pois bem, e depois a nuvem desapareceu, porque a nuvem evoca a ideia de céu, e céu evoca a ideia da morada de Deus, na mentalidade semítica antiga, isto é, o céu é a morada de Deus. Para nós, não é o céu, firmamento, mas a eternidade em Deus.
é outra dimensão que não a terrena, isto é, Deus na sua glória inacessível. Isso é a ideia da presença da nuvem. A nuvem, ela de certa forma sacraliza aquela realidade, porque nos remete à ideia da eternidade, que é Deus mesmo. Ele vem como Senhor do mundo. Versículo 26 de Daniel 7. Mas o julgamento se realizará, e lhe será arrancado o seu domínio para destruí-lo e suprimi-lo definitivamente. A realeza, o império e a soberania de todos os reinos situados sobre os céus serão devolvidos ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é eterno, e a quem todas as soberanias renderão seu tributo de obediência. Então, o que nós professamos no credo? Que ele virá um dia para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Como recitamos no credo, no símbolo de seno constantinopolitano, é uma ideia antiquíssima. Não é peculiaridade do cristianismo. O cristianismo toma para si uma ideia já contida nas profecias do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é, de fato, elemento integrante da palavra de Deus, que é a norma primeira de conduta e do crer e do agir do cristão. Todos os olhos o verão, até mesmo os que os traspassaram. Vamos ver logo Zacarias capítulo 12, versículo 10, e depois a gente faz alguns comentários oportunos, penso eu, sobre esse texto. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 12, versículo 10. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece, e eles voltarão seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que traspassaram, como se fosse um filho único. Eles o chorarão amargamente, como se chora um primogênito. Todos os olhos o verão, até mesmo os que os traspassaram. Essa expressão não é novidade, não é invenção de São João. Ele pegou outro texto. Agora vem o comentário. Por sua causa hão de lamentar-se todas as nações da terra. Esse lamento nos faz lembrar uma outra frase de Jesus, dirigida a algumas pessoas. Quem pode dizer, para ganhar uma passagem de volta a pé para Maceió, qual foi a frase de nosso Senhor Jesus Cristo? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se eles fizeram isto ao lenho verde, no caso Jesus, o que não farão ao lenho seco, isto é, aos outros que não são Jesus. É um lamento, digamos assim, que ainda pode trazer um benefício. Eu posso chorar pelos meus pecados e esse choro me levar à conversão. Só que esse lamento de que fala São João é uma perda de tempo. Não adianta chorar, meu filho. Agora é tarde. É o choro dos condenados. É o choro do rico e pulão da parábola. Nos tormentos do inferno, todo mundo sabe aqui a parábola de Lázaro e do rico. O rico, nos tormentos do inferno, se lamentou e pediu ao pai Abraão para que uma gota d'água fosse colocada para saciar, para aliviar os tormentos do condenado. Não é possível. Portanto, o choro, o ranger de dentes, o lamento, se eu pudesse, se eu tivesse tempo, se eu tivesse uma outra oportunidade,
Há determinadas pessoas que chegam ao cúmulo de dizer, vocês já ouviram alguém dizer, mas eu acho que Nosso Senhor devia dar uma outra chance, porque fulano morreu, mas foi tão rápido, ele morreu assim tão bruscamente, será que ele se arrependeu? E se ele não se arrependeu, não seria melhor uma outra chance? Alto lá, cada segundo de nossa vida é uma chance. Então, se repararmos bem, se eu escolher aqui alguma pessoa de 50 ou 55 anos de idade, considerando a partir da sua adolescência, portanto, vamos colocar aqui 40 anos da vida dessa pessoa, multiplique isso por 365, quantidade de dias, multiplique isso por 24 horas, multiplique isso por 60 minutos, multiplique isso por 60 segundos, e aí você tem o número de chances que ele teve ao longo da vida. Isso de dizer que, olhar para o bichinho que está condenado e dizer, ah, Jesus não deu uma outra chance. Não, isso não. Pode parecer sedutora a proposta daqueles que dizem, ah, mas você morreu, vai ter uma outra chance. A sua alma vai sair do corpo na hora da morte, vai entrar no corpo de uma criança que acabou de ser gerada no ventre da mãe, e aí você vai ter outra chance nessa vida para reparar os males que você cometeu na vida anterior. Essa doutrina não é cristã. Reencarnação, nós respeitamos quem acredita nisso, mas já vimos o texto de Deuteronômio, capítulo 18, que considera o espiritismo abominável aos olhos do Senhor. Mas um respeito profundo por todas as religiões. Mas a palavra de Deus é categórica. Então, isso de dizer, não, é preciso que a gente venha de novo para cá, para poder reparar, para podermos ter uma nova chance, porque a outra, meu Deus, eu fiz muitos males, mas eu morri tão rápido que é preciso voltar de novo. Essa ideia é absurda à luz da revelação cristã. Está claro? Muito bem. E vamos finalmente ao versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Aqui não temos nenhuma citação do Antigo Testamento, entende-se. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e Alfa e Ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego. Grécia, não tem nada a ver com aramaico, com hebraico, perdão. Alfa e Ômega estão no começo e no fim do alfabeto grego. Assim também Deus, que enfeixa passado, presente e futuro. Está no começo da história como Criador, no meio da história como Salvador e Juiz, e no fim da história como o remate. Numa palavra, Ele é o Todo-Poderoso. A expressão dominador não pode ser entendida aqui no sentido pejorativo. Dominador pode ter um sentido pejorativo, né? Fulano é possessivo, fulano é, enfim, é arrogante, só ele pensa, só ele decide, só ele pode. Esse é o sentido pejorativo da palavra dominador. Lembrem-se que dominador vem de dominus. Dominus é senhor. Dominar é assenhorear-se de uma realidade. É ser o supremo. Está acima daquela realidade. Aquela realidade está sob o seu comando. Então é o sentido positivo. O dominador é aquele que detém em suas mãos toda a história. O passado, o presente e o futuro. Reparem a explicação de Alfa e do Ômega. No começo da história como Criador, tudo começa com Ele, tudo procede dEle, tudo vem dEle. No meio da história como Salvador e Juiz, e no fim da história como o remate. Tudo converge para Ele. Tudo será colocado, Ele mesmo dirá, por meio de São Paulo, na 1 Coríntios capítulo 15, como escabelo de seus pés. Então, é uma expressão, para nós muito cara. Na vigília pascal, não sei se vocês se recordam,
na hora da bênção do Círio Pascal, na hora em que o celebrante coloca cravos no círio representando as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito alfa e ômega, inclusive escrito no Círio Pascal, princípio e fim. Esse é um qualificativo que o próprio Deus toma para si. Muito obrigado. No próximo encontro, continuaremos o Apocalipse, versículo por versículo, a sua interpretação, a partir do versículo 9. Boa noite.